Bem-vindos! Hoje a gente vai olhar mais de perto um tema fascinante: a simplicidade surpreendente de um programa de recuperação. A gente está se baseando nos trechos do material Um Programa Simples.pdf, que traz uma reflexão, sobre como um texto até que curto aborda a recuperação da adição. Ok, então vamos explorar isso um pouco mais. A nossa missão aqui é tentar sacar por que essa abordagem, que foca tanto na simplicidade, é vista como tão eficaz. Principalmente se a gente pensar na complexidade que geralmente envolve a adição, E a fonte já começa apontando isso, essa coisa meio contraditória. A vida é complexa, a adição com certeza é, mas aí o programa se resume a, simplesmente partilhar, trabalhar os 12 passos, ir às reuniões e praticar os princípios. Parece até ir contra o senso comum, né? Olha, o que eu acho fascinante aqui, e a fonte meio que sugere isso, é o alívio. Quase que dá para sentir, sabe? Que essa simplicidade traz. O texto fala claro, Não precisa de fórmulas secretas. Isso parece que tira um peso, uma complicação que talvez a própria pessoa coloque, O foco vai para ações, coisas concretas, regulares. Exato, essa coisa do concreto parece ser um ponto-chave. É como se aquela confusão mental da adicção precisasse dessa base mais tangível para a pessoa conseguir navegar. E um desses pilares concretos é a partilha. A fonte coloca isso de um jeito bem interessante. Diz algo como: o esforço que nós fazemos para ajudar os outros também ajuda a encurralar o egocentrismo, núcleo de nossa doença. Quer dizer, sugere que tirar o foco do eu pro nós não é só um conforto social. Ataca o que eles consideram a raiz do problema. Sim, é uma ação de recuperação mesmo, Não é só ficar esperando. E essa dinâmica de sair do isolamento, ela é reforçada pela rotina em apoio que se encontra nas reuniões. A fonte descreve como essa regularidade dá uma rotina para nossas vidas e também permite que os outros saibam onde te encontrar se precisarem de ajuda. Funciona como uma âncora mesmo, De previsibilidade, de pertencimento num lugar que antes talvez fosse só caos. É um ponto de referência constante. Um lembrete de que a pessoa não está sozinha nessa. Isso. A estabilidade de fora ajudando a construir a de dentro. Faz sentido, Total. Essa ideia de rotina como âncora é forte. Mas a fonte também indica que a mudança mais profunda, talvez, venha da aplicação diária de outro elemento central: os 12 passos. A gente está falando daquele guia, bem conhecido, estruturado para mudança pessoal na recuperação. E o interessante é como a fonte descreve os passos não só para parar de usar, mas como um jeito de viver diferente. Sim, a fonte deixa isso bem claro. Diz que os passos nos dão um encaminhamento necessário no gerenciamento de nossas tarefas do dia a dia. Tem uma distinção importante aí, Entre só parar, abstinência ou não fazer, e o que o texto chama de recuperação equilibrada. Recuperação equilibrada. E essa recuperação equilibrada, pelo que a fonte indica, parece envolver um processo ativo de aplicar certos princípios para lidar com os desafios do dia a dia de um jeito mais sereno, mais construtivo. Não é só evitar o problema, é construir uma forma nova de encarar a vida. É uma virada de chave, Não só tirar o negativo, mas construir o positivo dia após dia. Exato. E se a gente conectar isso tudo, juntando os pontos, A partilha, a rotina, os passos, a gente percebe como eles se encaixam para criar essa estrutura de apoio. A fonte resume isso de um jeito bem honesto, eu acho. Diz: sim, nós somos pessoas complicadas, mas o programa de recuperação simplifica nossas vidas. Reconhece a complexidade, Sim, reconhece que somos complicados, mas oferece um caminho mais simples para lidar com isso. E aquele conceito só por hoje, que a fonte também menciona, fecha bem essa ideia prática. Focar no agora, no passo que dá para dar hoje, torna o desafio mais gerenciável. Então, o que fica disso tudo, olhando para o material que a gente analisou? A mensagem principal que salta aos olhos é que a força desse programa parece estar justamente e paradoxalmente na sua simplicidade. Uma simplicidade que, segundo a fonte, busca trazer serenidade, esperança, um caminho mais claro. Recapitulando rapidinho os pilares que a gente viu no texto. Tem a força da partilha, para combater o isolamento, o foco excessivo em si mesmo, a importância da rotina e do apoio mútuo para criar estabilidade.
A necessidade de viver os princípios dos passos no dia a dia, buscando essa tal recuperação equilibrada. Exato. E, por fim, aquele objetivo maior de descomplicar a vida, focando em ações diretas e no presente. E essa abordagem tão direta, focada na ação, né? Quase que desafia a nossa tendência de procurar soluções super complexas para problemas que são complexos. Isso me deixa pensando, com base só no que a gente discutiu aqui da fonte, em que outras áreas da nossa vida, que também são cheias de desafios, de complexidade, será que essa busca intencional por soluções mais simples, por ações concretas, será que não poderia trazer mais clareza, mais eficácia, talvez até mais serenidade? Uma ótima provocação para a gente pensar, derivada diretamente dessa análise. Com isso, a gente fecha a nossa exploração de hoje.